Primeiro Deus complica, depois descomplica, depois ele te explica por que complicou. Muita gente não entende isso, eu também não entendia. Foi difícil entender. Uma vez eu escutei um pastor falando isso em uma pequena igreja que eu fui, em um bairro mais distante aqui em Belo Horizonte. E essa frase ficou na minha cabeça martelando. Primeiro Deus complica, depois descomplica, depois ele te explica por que complicou. E eu ficava tentando entender de onde esse pastor tirou isso. Como assim? Complica, descomplica, depois te explica por que complicou. E aí eu fui na minha vida, eu fui passando por desertos e situações e eu ficava sem entender. Eu cheguei a questionar a Deus, falar: Deus, por que eu tô passando por isso? Porque eu tô tentando ser melhor, eu tô tentando fazer tudo certo, eu tô tentando ser uma pessoa melhor, eu tô tentando ajudar o próximo, e por que tá tudo acontecendo na minha vida? Ou tudo que eu botava a mão tava dando problema, dava errado, e era Deus me tirando, era Deus me livrando, era Deus me preparando, era Deus complicando, pra depois que começou, porque eu tava tentando fazer tudo na força do meu braço, diante da minha vontade, não da vontade dele. E é a vontade dele que prevalece, que é boa, perfeita e agradável. E eu demorei para entender isso. Só que quando eu comecei a perceber um chamado e me deu um estalo, eu falei assim: cara, eu tá indo por esse caminho. Se tá dando tudo errado, eu vou voltar pro caminho que eu tava pelo menos sobrevivendo. E quando eu voltei pro caminho que eu tava, 2 dias eu já vivi uma reviravolta. E aí eu falei: é isso que Deus quer que faça. Então agora eu entendi que ele começou a descomplicar. E aí eu segui fazendo. E quando eu olhei para trás, eu falei: ó, cara, aquela mensagem do pastor, primeiro Deus complicou. Agora ele tá descomplicando, me mostrou que o caminho é esse. E aí quando eu comecei a dar a volta por cima através do caminho que ele me mostrou que eu tinha que seguir, eu entendi por que ele... E aí logo na sequência, quando tudo se ajustou, eu entendi por que ele... Então primeiro ele complicou, depois descomplicou, depois ele me explicou. Quando ele me explicou, eu fui entender por que ele complicou. Você pegou a visão? É complicado, é difícil de entender, mas quando você vive e entende, faz total sentido. Deus é maravilhoso em tudo que ele faz. O silêncio de Deus não é prova, é preparação. Deus é bênção, maravilha. Deus é tudo na nossa vida.